Felipe Luiz, técnico do Flamengo, então, falando desse resultado importantíssimo para o rubro-negro. Agora sim, meus amigos, boa tarde para vocês, dá para vocês falarem rapidinho. E hoje vai ser assim, porque a gente tendo informação ao vivo direto dos Estados Unidos, a gente vai trazendo aqui, claro, ao longo do Tá Na Área, até porque nessa expectativa de ouvir os jogadores do Flamengo, ouvir também os jogadores do Chelsea, porque são 6 pontos, né, Felipe? E agora o Flamengo fica um empate, praticamente na última rodada, de assegurar a sua classificação às oitavas de final e ainda vai brigar por liderança do grupo, porque vai pegar o Los Angeles FC. Lembrando que na sequência do Tá Na Área, a gente tem outro jogo dessa segunda rodada desse grupo, né? Entre o Los Angeles e Esperance, que foi o time que o Flamengo venceu na primeira rodada. Bastos. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Raed. Boa tarde, Benezito. Boa tarde, pessoal de casa. Os brasileiros confirmando aquilo que eu já imaginava, porque a distância ela não é muito grande assim. Os brasileiros dentro de campo vêm mostrando isso, vem mostrando que a gente melhorou taticamente, a gente melhorou a nossa intensidade e a gente consegue sim competir. O futebol brasileiro ficou uma distância, ficou muito tempo sem ganhar, são 13 anos, né, até a vitória do Botafogo ontem. Antes de você completar, vamos ao vivo? Hoje é assim, pra lá, né? Hoje é isso. Toda hora ao vivo. Marcelo Correge está por lá com os jogadores do Flamengo para a gente ouvir os protagonistas dessa grande vitória de hoje, 3-1 sobre o Chelsea. Correge, vai daí. E para o futebol brasileiro, que vem representando muito bem o país. Acredito nada a dizer, porque acredito que tenha sido uma vitória mais que merecida. E comemorar hoje, desfrutar o momento, mas não baixar a guarda e olhar para o próximo. A gente viu uma frieza muito grande do time por tomar um gol, como tomou no momento do jogo em que estava, e conseguir a virada trabalhada. E também vocês dando muita tranquilidade ao Wesley, que tinha cometido o erro ali, e ele conseguir recuperar o próprio jogo durante a partida. Explica como é que foi isso mentalmente dentro de campo, Jorginho. Mentalmente, acredito eu que é simples. A gente é uma equipe e episódios acontecem e todo mundo acredita em todo mundo. E a gente sabe que tem que levantar a cabeça e olhar para o próximo. Não dá para ficar olhando para trás e lamentando o acontecido. Você tem que olhar para frente e continuar com confiança e na próxima fazer o que vem trabalhando, porque é o que a gente trabalha, e ir para cima porque a gente acredita no que a gente faz. He dicho que estamos bien, vamos a ganar. Tenemos que tener, como he dicho, lucidez, ser inteligente, tener la fuerza mental de seguir en el partido, pase lo que pase. Muchas gracias. Gracias a ti. A gente ouviu um pouquinho do Jorginho, né? Um pouquinho também do Danilo em espanhol, mas enfim, a gente vai voltar para lá daqui a pouquinho com mais entrevistas dos jogadores rubro-negros. Conclua, Felipe Bastos. São 13 anos sem ganhar. O Botafogo ganhou ontem num jogo muito organizado, um jogo que o Botafogo conseguiu fazer tudo aquilo do plano de jogo do Renato Paiva. Tive o prazer de conversar com ele hoje. E ele ficou muito feliz pela entrega dos jogadores e por tudo aquilo que os jogadores conseguiram fazer no intervalo do Seattle até o Paris Saint-Germain e seguir o plano de jogo. Então, o nosso futebol ainda tem um alento. Então, é legal ver os times brasileiros, como foi o Flamengo hoje, realmente tomando conta do jogo, com posse de bola, sendo agressivo, perdendo o jogo, conseguiu recuperar. É muito legal ver o nosso futebol aí, ó, no ápice. E a gente até tem falado nesses últimos dias, principalmente depois da vitória ontem do Botafogo sobre o PSG, agora o Flamengo confirmando essa vitória em cima do Chelsea, Raed, que nesses jogos em que é tão difícil para os brasileiros competir contra esses gigantes europeus, o erro precisa ser mínimo, né? Concentração o tempo todo. Acho importante isso que o Correge trouxe com os jogadores do Flamengo, com o Jorginho, porque o Wesley comete um erro, o Flamengo estava melhor no jogo, o Chelsea faz o gol, mas de ter essa concentração de que ainda tinha muito jogo pela frente, era manter essa competitividade para buscar a virada e veio, né? Erro mínimo, mas em junho de 25 botou os ingleses na roda. O Flamengo hoje jogou uma partidaça, mesmo com um pequeno erro do Wesley, que também fez uma partidaça. Depois daquele erro ele oscilou negativamente, mas antes do erro ele vinha fazendo um ótimo jogo, ultrapassando o tempo inteiro. Cucurella não viu o Wesley. No segundo tempo, em um determinado momento, na volta do segundo tempo, o Chelsea tomou conta do jogo e aí entra o que... a gente vai para a entrevista? Vamos ouvir o craque, o melhor em campo. Bruno Henrique entrou no segundo tempo. Fez gol, deu assistência, tá falando por lá. A vitória, você vem no segundo tempo, você participa das jogadas do gol e você também inflama muito a torcida. O quão especial foi para você esse jogo e também como é que você vê esse jogo sair pelo lado do Flamengo? Olha, estava focado no jogo e o Felipe conversou comigo, falou que a gente que estava no banco seria muito importante no decorrer da partida. E todos os jogadores que entrou muito bem.
E eu também pude fazer um gol, dar uma assistência. Então, muito feliz por esse jogo aqui hoje e por essa vitória. Você pode falar do lance da virada, que você vai para a torcida, começa a inflamar a torcida e logo a torcida inflama e você no segundo gol você dá aquela cabeçada. Conta pra gente como é que foi aquele lance e como é que você viu aquele lance sair pelo menos da sua visão. Eu vi que a torcida veio com a gente, o Chelsea estava um pouco abaixo ali, a gente começou a pressionar mais e achei que era o momento de trazer a torcida para perto da gente, dentro de campo. E a bola veio no ponto alto ali, eu pude disputar de cabeça, dar o passe para o Danilo fazer o gol. Obrigado. Bruno Henrique saiu do banco para ser muito decisivo e o melhor em campo, segundo a votação popular na Copa do Mundo de Clubes. Vamos fazer contato novamente com os Estados Unidos. André Rizek está por lá, no palco da partida, para a gente saber como ele viu essa grande vitória rubro-negra de virada depois de sair atrás no primeiro tempo. O Flamengo foi buscar o 3-1 e jogando melhor durante toda a partida, né? A gente já comentava por aqui de que o resultado, claro, era importante, mas o Flamengo em campo, né, Rizek, já se mostrava superior mesmo quando estava perdendo por 1-0. Perdeu chances, o Chelsea criou muito pouco. O que você viu daí, amigo? Bem-vindo ao Tá Na Área, boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Brasil. Tá ficando difícil responder qual a melhor atuação do time brasileiro, porque a gente tá se superando dia a dia, ainda bem. Thiago, o jogo não é só nos 90 minutos, né? Ele começa muito antes, quando o treinador vai tomando dados e pensando na melhor estratégia. O Eric Faria trouxe uma informação que para mim é crucial no pré-jogo do Sport TV. Muita gente pode ter surpreendido, eu me surpreendi, mas por que Danilo em campo? Barrar o Varela, será que é a hora? O Felipe pegou os testes de velocidade e decidiu escalar os jogadores mais velozes. Por quê? O time do Chelsea é muito veloz. É um time de jogadores muito jovens, né? De jogadores que são apostas. É um time muito intenso. E ele, que é um brasileiro com mentalidade europeia, para enfrentar um time o qual ele estudou muito bem, ele priorizou o tempo todo o estado físico dos jogadores. Então, por exemplo, não é qualquer técnico que tira o jogador mais talentoso do time perdendo por 1-0. Ele tirou o Arrascaeta. Eu sei que viralizou uma foto do Arrasca com um saco de gelo que o impediu de treinar, com um saco de gelo no joelho que o impediu de treinar. Não sei se havia alguma limitação física. O que eu sei é que mesmo sendo o jogador mais talentoso do time, o Arrasca estava entregando pouca intensidade, apesar de ter feito uma boa jogada com o Wesley no primeiro tempo. Se você pensar as alterações que ele fez, além do Arrasca, colocar o Bruno Henrique, colocar o Ryan Lucas, que fez o gol, o Danilo fez gol, deixar o Pedro no banco, ninguém duvida do talento do Pedro. A gente questiona muitas vezes a intensidade do jogador, né? Então, assim, todas as escolhas do Felipe foram pelo físico e eu acho que elas são fundamentais para explicar a aula de futebol que o Felipe Luiz deu aqui junto do time do Flamengo. O Eric Faria está no gramado onde o Flamengo acaba de dar esta aula e derrotar mais o europeu. Fala, Eric! Grande Rizek, um abraço para você, um abraço para todo mundo. Eu corroboro com as suas palavras. Acho que ontem a gente teve a vitória mais simbólica, impactante dessa Copa do Mundo de Clubes, que foi a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain. Mas eu acho que a maior atuação dessa Copa do Mundo de Clubes a gente viu hoje aqui, e aí envolvendo todos os times, sejam brasileiros ou europeus ou latinos, enfim. Acho que hoje o Flamengo colocou um time poderoso, que é o Chelsea, na roda, principalmente no segundo tempo, com o seu técnico, depois de uma atuação como a de hoje, com essa mentalidade europeia destacada por você, com toda a carreira de jogador praticamente feita na Europa, ele se aproxima muito de convites europeus. Não sei se ainda nessa temporada, mas certamente o Felipe Luiz já será discutido por clubes europeus, porque o que ele vem fazendo no Flamengo em menos de um ano de carreira como técnico profissional e essa vitrine que é a Copa do Mundo de Clubes dá a ele um tamanho na Europa que pode ser bem importante para a carreira dele. E eu vou trazer um bastidor, Rizek, que eu consegui apurar, que é o seguinte: o Felipe Luiz, ao longo da preparação, chegou a pensar num Flamengo sem o Arrascaeta para enfrentar o Chelsea. Mesmo começando a partida, ele começar o jogo com o Arrascaeta no banco e o Bruno Henrique como titular. Tanto que foi a primeira mexida dele no jogo. Então, e aí o fato do Arrasca ter jogado muito bem contra o Esperance, ter feito o gol, acho que deu uma balançada no Felipe também e ele resolveu acreditar no seu camisa 10. Mas durante a preparação, nos estudos do Felipe Luiz com a sua comissão técnica, havia sim a possibilidade de começar esse jogo com o Bruno Henrique e não com o Arrascaeta. Então, só para
deixar ainda mais claro toda essa tua explanação, que foi muito bem feita, nessa questão de pensar jogo a jogo, de pensar adversário por adversário, e priorizou, nesse caso, jogadores velozes na defesa, né? Porque assim, Eric e amigos, se é uma verdade que os europeus estão ou em fim, ou em começo de temporada, e o físico deles nesse momento não é o ideal, azar deles, problema deles, vamos tirar vantagem. Esperto é o treinador que pega essa situação e fala, peraí, os caras podem não estar tão bem fisicamente, está um calorão danado, meu time está mais inteiro, vou priorizar a questão física. É hora de futebol brasileiro, quando a competição, quando o calendário nos favorece fisicamente, tirar essa vantagem. E eu acho que o Felipe também pensou nisso, Eric. Vou ler esse momento do Chelsea, eles podem não estar tão bem fisicamente, vou priorizar um time mais físico. Tá certíssimo, essa vantagem, que sempre foi desvantagem pra gente jogar o Mundial de Clubes contra os europeus fisicamente, o futebol brasileiro agora tem que aproveitar. Não temos que dar desculpa, a gente tem que aproveitar esse momento, Eric, já que fisicamente nossos times estão melhores que eles. Não, concordo plenamente. No caso específico do jogo de hoje, Rizek, a gente tem que levar em conta que o Chelsea é um time com a média de idade de 24 anos. O Flamengo entrou em campo com um time com a média de idade de 30 anos. O Chelsea é um time jovem, fruto da sua política de contratações, de investir em jovens jogadores, de buscar jovens jogadores, seja em que país for no mundo, né? Então é um time jovem, ainda que esteja nessa... intercalando ou fim ou começo de uma nova temporada, mas é um time com um potencial físico muito grande, muito absurdo. São jogadores que competem muito. A gente viu o meio-campo do Chelsea hoje com o Enzo, com o Caicedo. São jogadores muito fortes fisicamente, que até 2 semanas atrás estavam jogando, disputando as eliminatórias da Copa do Mundo em alto nível. Então, acho que hoje o Felipe Luiz, com a sua escalação, fez o que tinha que fazer. O Flamengo não sofreu praticamente momento nenhum do jogo, né? O gol acabou acontecendo de uma fatalidade, de um erro do Wesley ali, de tentar sair jogando, né, de tentar rapidamente colocar o Pulgar em condições, e aí houve uma indecisão e o Pedro Neto aproveitou. Todo mundo já viu o gol do Chelsea, mas o Flamengo sempre foi senhor do jogo, sempre tentou controlar a partida, sempre tentou buscar a posse de bola, trocou mais passes, depois aumentou o seu poder de finalização, que era algo que a gente na nossa transmissão detectou, né? O Flamengo finalizou pouco no primeiro tempo, né? E aí o gol do Bruno Henrique deu uma destravada, deixou o time mais leve. Então, foi uma atuação assim soberba do Flamengo hoje. Acho que é uma atuação talvez a melhor sob o comando do Felipe Luiz, do Flamengo, pelo nível do adversário, pela competição, pela necessidade de virar uma partida contra um time europeu. Acho que o Flamengo sai muito forte aqui da Filadélfia, viu, Rizek? Aliás, esse papo me remete a Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Mari e Felipe Luiz. Rafinha está no estúdio com a gente. O que o Rafinha está achando desse papo, já que ele conhece tão bem do Felipe e de futebol europeu também, e do momento que os europeus estão vivendo aqui no Mundial de Clubes? Beleza, Rafinha? Beleza, Rizek. Grande abraço. Eric, Thiago, Felipe, Marcelo, Camila, prazer estar aqui com vocês. É uma mensagem, né? Uma mensagem que passa não só para o futebol europeu, mas para o mundo, né? O que o Flamengo está fazendo, não só o Flamengo, os times brasileiros, essa Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, fico feliz porque são amigos, né? Que recentemente a gente teve junto, né? Jogando no mesmo time, assim, dentro do futebol, fomos rivais também na Europa há muito tempo. E fico feliz que, assim, é um treinador jovem, né? Com ideias novas, né? Dessa safra nova de treinadores. E com grandes ideias, é um cara que vive o futebol. O Felipe já era treinador desde quando ele jogava. Então, assim, fico feliz de estar vendo o sucesso dele. Claro que tem um time muito forte em suas mãos, que é o Flamengo. E, assim, fico feliz de estar passando por etapas, assim, tão rápido na carreira. Hoje, um teste de fogo contra uma das equipes poderosíssimas do futebol europeu. E, assim, legal. Fico feliz porque, além de ser amigo, ver que está fazendo um trabalho maravilhoso. Rafinha, prazer te receber aqui no Tá Na Área com a gente. Bem-vindo, mais um dos nossos parceiros aí nessa cobertura da Copa do Mundo de Clubes. Mas é interessante, a gente está vivendo um momento de empolgação dos times brasileiros depois de duelos muito competitivos, né? Talvez porque nossas expectativas fossem mais baixas e a gente está vendo duelos, o Fluminense encarando o Borussia, o Botafogo de uma vitória importantíssima, histórica contra o PSG, essa virada do Flamengo contra o Chelsea. E aí, claro, tá todo mundo se questionando, né? Sobre tudo que a gente esperava desse Mundial e o que está acontecendo nesse momento. Para você que conhece tão bem esse futebol europeu, o que tem nivelado tanto essas partidas que a gente tem visto até agora e, de certa forma, até te surpreendendo em algum ponto? Ótima pergunta, Camila. Assim, é um pacote, né? A gente fica feliz de ter
Claro que os europeus não é que eles não dão importância para o Mundial de Clubes ou que não conhecem jogadores brasileiros, não é. Que não tem como eles acompanhar. O Felipe sabe disso. Não tem como eles acompanhar o futebol europeu, não tem como eles estar ligados no que acontece aqui. Então, assim, é legal de ver que são grandes jogos, por quê? Porque o nosso futebol evoluiu muito também, Camilo. Não é porque estão final de temporada lá na Europa, que eu sei, já disputei essa competição 2 vezes. Eu sei como é, não a Copa do Mundo de Clube, não a Intercontinental. Então a gente sabe que claro que muda muito. Nós chegamos em 2019 com o Flamengo com 70 jogos na temporada. Então muda isso, muda muita coisa. Claro, no planejamento, às vezes aqui passa a temporada inteira na Europa, não conquista nada. E aí tem uma oportunidade dessa, que é um título grande para ganhar, então vai a Vera, né? Não vai às vezes não vai ficar mudando de jogador, vai com o time principal. Então assim, muda muito. Eu acho que a gente deveria, assim, dar ênfase mais na melhora que nós tivemos, os clubes brasileiros, né? Então assim, não é a última vitória foi o Corinthians em 2012, não. Assim, temos que acho que ressaltar que eles estão fazendo bons jogos e, assim, melhoramos muito. Então, não é que o futebol brasileiro está muito longe, não é, que o pessoal não acompanha muito, mas nós temos muitos bons times aqui, muitos bons jogadores que ter espaço em qualquer um desses grandes clubes da Europa. Aproveitar nossos amigos que estão por lá também para sentir um pouco do clima, de como foi as arquibancadas, né? O Eric está em contato com a gente ainda. Rizek e Eric Faria estão por lá para perguntar para o Eric até em relação a esse sentimento dentro de campo, né? Porque, né, Eric, chama muito atenção e os nossos comentaristas estão analisando bastante isso aqui na mesa, né, essa substituição, quando tira o Arrascaeta. O Arrascaeta é o cara diferente do Flamengo, é o craque do time e vive uma grande temporada. Então, talvez tenha causado um impacto. Como foi a reação das arquibancadas com as decisões do Felipe Luiz, por exemplo, nessa decisão, nessa tomada de decisão de tirar o Arrascaeta num momento onde o Flamengo precisava buscar o resultado? Fala, Bené, bom falar contigo. Rafinha de novo, um abraço. Camilinha. Eu acho que não deu nem tempo, viu, Bené, da torcida sentir o impacto da mexida do Arrascaeta e a entrada do Bruno Henrique. Porque logo depois ele já entrou, já fez o gol, depois já deu assistência, enfim, mudou um pouco o ambiente realmente do estádio. A gente tinha hoje muitos torcedores do Flamengo. O público anunciado foi de 50 mil e pouquinho. Eu diria que a gente tinha perto de 35, 37 mil torcedores rubro-negros. Foi uma grande maioria rubro-negra hoje aqui na Filadélfia. E logo depois da virada, eu até comentei com o Rizek, que estava assistindo ao jogo do meu lado, eu falei, tá parecendo um Maracanã. Porque todo o estádio cantando as músicas do Maracanã, fumaça subindo, enfim. Então hoje, de fato, os jogadores do Flamengo se sentiram em casa aqui na Filadélfia, tiveram uma atmosfera muito favorável, principalmente depois do gol de empate do Bruno Henrique. A torcida apoiou o Flamengo no primeiro tempo, mas ficou meio apreensiva com aquele gol do Chelsea, a desvantagem no intervalo. Mas assim que o Bruno Henrique empatou, a torcida veio junto, jogou junto com o Flamengo. Foi de fato assim um jogo em que houve muita sinergia entre o campo e a arquibancada aqui no estádio na Filadélfia, viu, Bené? É interessante, a gente está vendo até os melhores momentos, né, dessa partida. Bacana esse relato, né, do Eric, da sensação do estádio, porque isso a gente já tem acompanhado, até a gente já tinha notícias de que ingressos tinham sido vendidos muito para torcedores brasileiros, até torcedores que moram nos Estados Unidos, né, de certa forma, muitos sul-americanos têm aproveitado esse Mundial para ver os seus times de perto, tanto brasileiros como argentinos também, principalmente. E a gente tem sentido isso acompanhando as transmissões, né, a torcida brasileira muito presente nos estádios e acompanhando, o Red até falava há pouco, né, desse momento do Flamengo, acompanhando isso que a gente falava agora com o Rafinha, desse momento dos brasileiros, e hoje a gente vê um Flamengo que conseguiu uma virada tão importante, com o torcedor acompanhando e apoiando, como o Eric falou, parecia até Maracanã pela reação da torcida ali a tudo que acontecia dentro do jogo, ainda com um jogador a mais depois da expulsão do Johnson, do Chelsea, enfim. E é legal demais estar acompanhando isso, né, Rafinha? A gente não estava te ouvindo muito bem, né? O seu microfone não estava tão bom, a galera estava acompanhando a tua análise desse momento. Mas é muito interessante ter também esse termômetro, além do que a gente tem acompanhado do lado de cá, mas dentro dos estádios também o torcedor brasileiro acompanhando esse momento dos times brasileiros, indo aos Estados Unidos para uma competição como essa e sendo tão competitivos, né? Faz muita diferença, Camila. Eu tive o privilégio de estar com o Bayern no primeiro jogo do Mundial, né? Da Copa do Mundo de Clubes lá contra o Auckland City, lá em Cincinnati. E assim, a torcida compareceu, sim, todos os torcedores estão acompanhando, e claro, e mesmo num país onde o futebol não é o primeiro esporte, né? E tendo ainda a Copa Ouro ainda, né,
ao mesmo tempo o torcedor está comparecendo e a gente fica feliz de ver o torcedor brasileiro, né, às vezes fazendo muitos esforços para estar acompanhando os times na Copa do Mundo de Clubes. É legal porque o jogador fica feliz, né? Claro, além da família, ter a torcida do lado, né, o ambiente fica muito mais favorável, né? Parece estar jogando em casa, como você falou do Maracanã. Meus amigos, o Mengão amassou o time do Chelsea, tá? Amassou o time do Chelsea, aplicou uma goleada por 3-1 de virada pra cima do Chelsea. Se não fosse um gol achado aí, o Flamengo tinha aplicado aí 3-0 pra cima do Chelsea, mas foi aí um 3-1. E vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando dessa baita goleada do Mengão pra cima do Chelsea. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. A gente vai falar bastante desse resultado aí do Flamengo, líder do grupo, agora só depende de um empate para se classificar em primeiro lugar para a próxima fase, o que é importantíssimo, foge de um possível confronto com o Bayern de Munique nas oitavas de final, e realmente um Flamengo, Eugênio Leal, numa tarde aqui no Brasil, olha, inesquecível para o seu torcedor, hein? Tudo bem, Eugênio? Como é que você está, garoto? Tudo bem, William. Tudo bem, um abraço para o Birner, para o Calçade, parabéns ao fã de esporte torcedor do Flamengo, né? Olha. Que está vivendo uma euforia incontida, com toda a razão, né? O Flamengo consegue uma vitória que é uma vitória que, acima de tudo, é a vitória da coragem. Tem uma frase que, inclusive, está numa música famosa cantada pelo Diogo Nogueiro, né? O que ela quer da gente é a coragem, o que a vida quer da gente é a coragem, que, na verdade, é uma frase de Guimarães Rosa em Grande Sertão de Veredas, né? O que a vida quer da gente é coragem. E o Flamengo teve coragem para buscar o jogo dentro do seu estilo, dentro das suas ideias, dentro da sua proposta, que é uma proposta de dominância, de ter a bola, de jogar no campo do adversário. Passou por um revés no primeiro tempo, mas teve coragem para manter essa pegada, para mudar e melhorar no segundo tempo e conseguir uma grande virada. Parabéns. Olha, espetacular, hein, Calçadinho? A gente estava ali no primeiro tempo, já um Flamengo bem no primeiro tempo, mas tomou o gol e tal, precisou se reorganizar. Agora um segundo tempo, assim, de encher de orgulho. Claro, o futebol brasileiro, porque tem muito de futebol brasileiro ali, como você mesmo falou na redação, mas principalmente o torcedor do Flamengo que está feliz da vida. Tudo bem, Calçade? Olá, William, olá, fã de esportes. O Mundial de Clubes até agora, a gente vai falar especialmente do Flamengo também, mostrou equipes brasileiras de formatos diferentes. Teve um Botafogo que sabia que a única chance de encarar o PSG era travar o jogo de uma forma assim como o PSG nunca viu. E o Botafogo venceu. Parabéns. A maneira de competir do Palmeiras é diferente da dos outros. O Fluminense, surpreendente contra o Borussia Dortmund, marcando e agredindo, jogando também. E o Flamengo veio, eu vejo como Eugênio, assim. Existe fora do Brasil assim, uma ideia de futebol, ideal do futebol brasileiro, que eles têm, e a gente também tem, que é sempre um jogo bem bonito, um jogo bem jogado, articulado, com qualidade. Nem sempre é possível. É preciso que o Brasil saiba defender também. Né? Porque é muito legal você falar, você tem que jogar daquele jeito, que bonito, aquele jogo irresponsável. Bonito para eles, vão lá e ganham da gente. Né? Não pode ser irresponsável. Mas o Flamengo conseguiu jogar muito, de forma responsável, e um jogo que traz aquela ideia de futebol brasileiro com a bola no pé, com 7 brasileiros, contando o Jorginho aí, sim, 4 estrangeiros, mas os estrangeiros vêm para jogar também dentro de uma ideia de futebol brasileiro, de uma concepção nossa. Então, assim, foi uma vitória muito grande. E o Chelsea não entrou, não tô nem aí, não entrou blasé. Não, entrou para jogar Vera. O Chelsea entrou assim, saiu do jogo com a carteirinha da Libertadores da América. Explica isso. Você pode jogar. Porque ele bateu. Eu estava olhando as faltas do Chelsea. Por exemplo, ele fez 16 contra o Betis. Hoje foram 14. Betis final da Conference. Só que tem as faltas que o árbitro deu vantagem. Se vocês pegar essas faltas, a quantidade e de faltas não foram faltinhas, foram faltas algumas muito duras. Até na maldade. Inclusive com cartão vermelho. Cartão vermelho, então, assim, o Chelsea entendeu o que vinha pela frente. Talvez o jogo PSG e Botafogo tenha, se precisava alertar alguém, alertou. E é diferente de quando a gente tem um Mundial, que é um jogo. E aí a gente tira todas as conclusões num único jogo. Se o Brasil está bem, se o Brasil está mal. Se o Brasil precisa melhorar ou não. E precisamos sempre. A outra é um Mundial um pouquinho mais longo.
E ele está mostrando, surpreendentemente, na minha visão, ser equipes brasileiras muito competitivas e preparadas para essa competição. Esses enfrentamentos. Então, se o Flamengo hoje, nós vamos conversar aqui. Sim, pô, tem os vários detalhes, personagens, porque tem muita coisa, riquíssimo. Tem o Felipe Luiz ganhando o jogo com banco de reservas e com a leitura que o jogo lhe oferecia, e ele foi no alvo. Ganhando com a escalação inicial e também com as alterações. Não é aquela coisa, escalou mal, depois consertou, não é isso não. O jogo, escalou bem e foi melhor ainda. O jogo pediu. Pediu, e exatamente. Ele entendeu. Exatamente, exatamente. O Birner, durante a semana, a gente até falava aqui, olha, se o Flamengo vencer o Chelsea, não é uma surpresa, não é uma coisa surpreendente. O Flamengo pode vencer o Chelsea, principalmente depois da primeira partida do Chelsea que a gente viu. Mas você esperava um domínio, assim, uma supremacia, principalmente no segundo tempo, do tamanho que foi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa tarde a você, Eugênio, Calçade, aos fãs do esporte. Não foi uma surpresa. Eu achava que o jogo estava bem aberto, era um jogo imprevisível. O Chelsea é um time que oscila bastante e o Flamengo é, de longe, o melhor elenco que a gente tem no continente, bem trabalhado pelo seu técnico. E nessa disputa em que o Chelsea não conseguiu colocar o jogo na velocidade de um jogo de Premier League, poderia tornar o jogo desconfortável para o Flamengo, porque me chamou muita atenção como a velocidade do jogo e o ritmo do jogo foram ditados desde o começo pela equipe do Felipe Luiz. Não ficou confortável para o Chelsea em nenhum momento. E tem uma coisa que eu quero falar sobre esse Flamengo, William. Diga lá. Que eu acho que talvez seja a hora certa. Vai. A transformação do Flamengo, dos personagens, para o Flamengo que tem personagens, mas é um jogo coletivo. A transformação do Flamengo, que na hora do aperto, nos últimos anos, competia menos do que precisava e perdia a cabeça, para o Flamengo que joga o Mundial contra o inglês e vira o jogo com autoridade. Tem muito a ver com diretoria, com mudança de gestão, com mudança de mentalidade dentro. Sem Real Madrid, a tua hora vai chegar, né? Sem Real Madrid, a sua hora vai chegar. Com a maneira como tem sido trabalhado o departamento de futebol. Hoje você pode deixar o Pedro no banco e o mundo não acaba. Exato. Você pode tirar o Arrascaeta no meio do jogo e o mundo não vai acabar. E criticariam se o Flamengo não tivesse vencido, mas também não acabaria o mundo. No Flamengo dos últimos anos, que tinha com muita sobra o melhor elenco da América do Sul, qualquer mexidinha com jogadores mais renomados... Era uma gritaria. Era uma gritaria. Hoje você pode colocar jogador da base, pode fazer o que você quiser, o time está na mão do técnico, o time é coletivo, os personagens de altíssimo nível que o Flamengo tem trabalham para a equipe, trabalham para o clube, que é mais importante que eles. Você coloca uma tela aí para a gente mostrar essa supremacia do Flamengo contra o Chelsea. Números dessa vitória do Flamengo. Teve mais posse de bola, ali pau a pau, mas um pouquinho mais. Finalizações, 13-11 com 9 no alvo contra 4 do Chelsea. 9-4 no alvo. 6 grandes chances contra 4 do Chelsea. 26 ações na área rival contra 18 do Chelsea. Olha, gols esperados. 3 do Flamengo, 1,06 do Chelsea. A gente vai destrinchar esses números. Antes eu quero ir com outro Pedro. Pedro Ivo Almeida. Pedro Ivo Almeida, que acompanhou o jogo, tá lá em loco nos Estados Unidos. Tava voando hoje. Tava voando. O homem tá demais. E eu queria perguntar uma coisa pro Pedro. Pedro, me ajuda aí. Porque a última vez que a gente se viu, assim, pessoalmente, trabalhamos juntos, foi no Maracanã, com o Flamengo vencendo o Tátira por 1-0, naquele sufoco que o Rossi fez um gol no final e parte da torcida ainda vaiou, apesar da classificação. Esse time que eu vi hoje é o mesmo? Me ajuda aí. É aquele mesmo time? É outro time, William. Tudo bem? Abração pra você, abração pra todo mundo na bancada. É um cenário bem diferente. É um outro time, é uma outra ideia, é uma outra mobilização, é uma outra formação, é um outro ambiente. E parece de fato que não é nem o mesmo clube, que não é nem o mesmo parte, não seria nem o mesmo treinador. É tudo muito distinto do que aconteceu. Festa lá no Rio de Janeiro, festa também aqui na porta do Lincoln Field. 2 jogos, 2 vitórias. Você já está vendo aqui, ó. Agora a festa acontecendo aqui. Mas uma coisa mudou. Eu vou devolver para você, porque não tem condição de eu continuar falando aqui. Mas eu já volto daqui a pouco. Querem festa. Não dá. Olha aí, meu Deus do céu, tira o homem. Vamos levar o Pedro pra casa. Vamos levar o Pedro no colo. Aí, Pedro. Vai feliz. Sensacional. Tem festa e tem sol. Pô, perfeito, né? Perfeito. Só alegria. Imagina o que esses caras vão fazer lá, meu Deus do céu. Anda faltando. Vamos destrinchar esse jogo aí, então? Querem começar pelo Felipe Luiz?
Porque desde a escalação até as alterações, essa vitória passa por ele, né, Eugênio? Passa por ele, acho que passa bem antes disso, né? Passa quando ele monta uma ideia de jogo para esse time, quando ele treina, quando ele coloca em prática, quando ele vai sedimentando essa ideia de jogo, e que passa por você não ter exatamente necessidade de ter titulares totalmente fixos. Então, em várias posições, ele gira. Lateral direito um dia o Varela, outro dia o Wesley, na lateral esquerda joga o Alexandre, até que não jogou o Alexandre hoje, né? Poderia ter jogado, porque já estava recuperado. Mas reparou, laterais com características diferentes em ambos os lados, né? Ou seja, sim, a versatilidade do elenco montado para o treinador usar a versatilidade. Exato. Hoje ele entrou com o Danilo, não entrou com o Léo Ortiz, que vinha sendo um dos melhores jogadores da equipe. Então o Jorginho chega, já encaixa muito bem, vira titular, parece que joga há muito tempo, porque é uma contratação feita sob medida para as características do time. Hoje ele mexe até no Arrascaeta. É verdade que mexe durante o jogo, mas o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada, é o jogador em torno de quem o Felipe montou a forma de atacar do Flamengo, né? Os atacantes do Flamengo jogam muito para o Arrascaeta pisar na área e decidir, mas não estava funcionando. E ele hoje começa com o Plata, que ficou tanto tempo afastado por lesão, né? Teve toda aquela polêmica com a seleção equatoriana, ele coloca o Plata para dar velocidade e mobilidade mais adiantado, então não foi nem o Pedro, nem o Bruno Henrique, como muita gente esperava, foi o Plata. E quando ele sente que estava faltando um pouco mais de contundência ao Flamengo, o problema do Flamengo no primeiro tempo foi mais ou menos esse. Dentro da área, né? A partir do momento que você se aproxima da área, estava faltando definição no último passe e na finalização. E ele entende que o Arrascaeta estava fora do jogo. E ele coloca a contundência, bota o Bruno Henrique, que é veloz, que é alto, que finaliza bem, traz o Plata um pouco mais para trás e o Bruno Henrique é decisivo, participando dos 2 primeiros gols. E o Flamengo consegue uma virada rapidamente. Depois ainda tem o jogador expulso. O jogo muda, os números que a gente viu estão contaminados pelo que aconteceu depois da expulsão do Nicolas Jackson. Porque o Flamengo passa a administrar o jogo. Sim. O jogo é outro. Mesmo com um jogador a mais, ele dá a bola para o Chelsea, baixa a linha, ainda vai lá, faz mais um gol. Só que ele deixa de ter o volume de jogo que ele tinha, porque ele não precisa mais. Ele passa a administrar, faz o 3-1, aí daí, no 3-1, mais ainda, ele administra. Sim. Por isso aumentou o posse de bola do Chelsea, aumentou a finalização do Chelsea. Sim. Mas se a gente fosse pegar esses números até o segundo ou até o terceiro gol do Flamengo, o Flamengo tinha muito mais vantagem, porque foi um time com a sua cara. Eu acho esse o grande trunfo, né, o grande diferencial, que foi um Flamengo que não abriu mão da sua maneira de jogar, mesmo diante de um adversário muito qualificado, que foi para o jogo, dentro das suas possibilidades. Acho que o Chelsea cansou no segundo tempo, até um pouco antes dos gols do Flamengo ele já dava alguns sinais, mas problema do Chelsea. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Lógico. Até cansou porque o Flamengo exigiu do Chelsea. Então é muito mérito do time do Flamengo que executou as ideias do Felipe Luiz, mas ele tem mérito da construção do time, da maneira como ele gira o elenco e das decisões que ele teve durante a bola rolando para dar mais contundência. A troca, a entrada do Arrascaeta se mostrou até muito lógica, a saída dele pela entrada do Bruno Henrique. Por quê? Ele hoje tem o Jorginho na equipe e tem 2 volantes que tem bastante construção. Com o tipo de jogo que se apresentava, o Arrascaeta é um jogador que desequilibra, mas é um jogador que vai carregar um pouquinho mais a bola, apesar de ser muito agudo, vai tentar um pouco mais o drible. O Jorginho coloca o adversário, o seu colega de trabalho, na cara do gol com um passe. Então ele tinha um cara para dar o passe um pouco mais atrás, agora não só mais para o Bruno Henrique, era para o Bruno Henrique e para o Plata. Ou seja, você pode romper a marcação adversária com um passe de muita qualidade de um jogador que está um pouco mais atrás com o Arrascaeta e não precisar acionar o Arrascaeta sempre para buscar esse passe. E o Gerson? Porque você dobrou, aí você sobrecarregou a zaga adversária. Porque você tem 2 jogadores ali de velocidade, você tem mais um cara alto. A gente viu que o Bruno Henrique fez a diferença nisso também, na jogada do escanteio. Né? Então, a troca tinha toda a lógica. Só que para ser feita, ela foi trabalhada ao longo do ano, né? Desde o ano passado. Né? Por exemplo, a estrutura de jogo com o Jorginho é a mesma, só que você qualificou muito. Porque, teoricamente, onde está o Jorginho seria o De La Cruz, que não tem esse passe, que tem outras virtudes. Né? Então, é muito... Se a gente voltar no primeiro jogo competitivo desse time principal do Flamengo no ano, contra o Botafogo em Belém, pela Supercopa do Brasil, Plata e Bruno Henrique. Aliás, uma grande atuação do Flamengo. Não tinha o Arrascaeta ali, era Plata por trás do Bruno Henrique. Ou seja, tem muito carimbo do técnico.
Mas muito. Porque a gente tem a mania de falar, isso tem acontecido demais, o time ganha, o técnico perfeito. O time perde, o técnico não presta. Aqui não se olha muito quando o mérito é do técnico, quando o mérito é dos jogadores. Para a gente aqui tentar, e obviamente é difícil fazer isso com exatidão, determinar qual a parte de cada um na construção do coletivo homogêneo. E você olha o Palmeiras do Abel marcando, é muito dedo do técnico. Muito, muito, muito. Você olha o Flamengo marcando e atacando, é muito dedo do técnico. Porque essa atuação de hoje do Flamengo, o maior resultado, a mais difícil, a mais impactante, indiscutível, foi a do Botafogo contra o PSG. Ganhar do PSG hoje é uma façanha. É muito difícil até para as equipes de alto nível da Europa. Essa atuação do Flamengo hoje, olhando o nível do adversário, é a mais completa de todas até agora das equipes sul-americanas, porque ele foi muito bem defendendo, ele saiu atrás no placar por um erro que acontece, e ele virou o jogo com muita autoridade. Sim. Ou seja, em nenhum momento ele largou as ideias dele, o que foi treinado, porque ficou desesperado, se lançou à frente, deu espaço para o adversário. Isso mostra uma solidez de equipe muito grande. O que falta para o Flamengo, aí olhando a temporada inteira, e é óbvio que isso nesse momento é pouco relevante, é ser isso consistentemente. Porque ainda tem algumas oscilações, mas hoje, para mim, é uma vitória enorme do Flamengo virar um jogo em Mundial de Clubes. Vou dar um exemplo aqui. Desde que foi estipulada a Copa Intercontinental, de lá para cá eu lembro bem, o Cruzeiro e Bayern de Munique, 76... 76, se não me engano. 6. A única vez que houve uma virada de um time brasileiro contra o europeu foi na final do São Paulo contra o Barcelona. É a única... 92. É a única na história. Lógico que isso não é uma final, lógico que o Chelsea não é o campeão europeu, mas é um time muito forte, ou seja, virar um jogo desses é uma coisa muito grande. É o quarto colocado do campeonato inglês, né? Tem dois Flamengos aí, né? Tem um Flamengo com bola, que é muito superior ao Flamengo sem bola. O Flamengo, com a posse, ele é diferente. E sem a posse, ele sofre mais. O jogo, até os 10 minutos, você tinha um Flamengo com uma facilidade na transição. Ele pegava o Chelsea marcando mal. Então ele conseguia fazer uma transição e chegar na área. O Chelsea encaixa. Quando o Chelsea encaixa e persegue até individualmente, né, nos encaixes, geralmente é assim que funciona. As coisas ficam mais difíceis, tanto que estão a bola do Wesley, que teve uma decisão técnica errada, que a bola vem alta. Você não vai dominar, mas você vai passar para o companheiro que tem um adversário entre vocês dois. A decisão foi equivocada. Ele poderia ter esticado a bola e a bola teria ido embora e não teria tomado o gol. E o Pedro Neto é bom demais, tanto que vai jogar em cima dele. Vai jogar no lado dele. Vai explorar o espaço de um lateral que é ofensivo. Beleza, o Maresca foi perfeito na leitura. Se tem um lateral que ataca, eu também tenho um cara que vai jogar em cima de você. Bum, 1-0 para ele, 1-0 nessa decisão de atacar o Wesley. E tinha um problema no Flamengo, aí do Flamengo com bola, que era o centro do ataque. Porque ele não tem jogadores nesse momento, caras assim, quem é que brilha? O Pedro? Não, o Pedro não está em condições. O Bruno Henrique nem sempre ali funciona. Ele foi com o Plata hoje, mas o primeiro tempo não definia, você não conseguia encontrar o passe para definição do Plata. E aí ele vai para a decisão, e eu não gosto de questionar a decisão de treinador em troca. Ele precisa ser um negócio muito louco, porque as coisas no futebol... Mas quando você tira o Arrascaeta, na hora Mas tirou o Arrascaeta, por que tirou o Arrascaeta? Claro que tinha lógica, porque é o seguinte, o centro não define. Eu estou perdendo o jogo. Eu tenho o Gerson e tenho o Jorginho ainda, uma saída qualificada. Tenho 2 laterais ofensivos. Poxa, a bola vai cair na área. E eu preciso ter mais peso ali, densidade naquele setor. Aí ele joga com 2. Ele joga com o Plata e com o Bruno Henrique. E com 2 que ainda tem a velocidade para passe por trás ainda. Luiz, o Araújo, cara, ele vai para um 4-2-4, e você observa, na marcação de saída do Chelsea, eram os 4, os 2 volantes subindo para encaixar também, e a defesa vem junto.
E aí, cara, ele ganha o jogo com a troca que ele fez, com a leitura que ele fez do jogo, com o problema que ele resolveu. Que é, o Arrascaeta não vai dar um pio para falar assim. Ele acertou. Sim. Ele acertou. Ele poderia não ter funcionado? Poderia, cara. O Pedro já está de volta com a gente, hein? Completa aí, Bruno. Você lembra o Flamengo jogando na Libertadores e mal esse ano, num jogo em que não tinha o Arrascaeta? Acho que era Libertadores. E ele fez exatamente esse 4-2-4. E a gente falava, ficou um buraco ali, o passe não sai, os 4 jogadores estão enfiados, o time adversário marcou. Hoje tem o Jorginho. E o Jorginho, assim, eu vejo que o Jorginho não foi... Eu vejo assim, o Jorginho, minha visão, não foi contratado para encaixar na forma de jogar do Flamengo. Ele foi contratado para dar a forma de jogar ao Flamengo que o Felipe Luiz deseja. Eu vou trazer esse cara aqui e ele vai fazer aquilo que está faltando, que precisa. Por exemplo, hoje você pegar De La Cruz e Jorginho. Não dá. De La Cruz, quando estiver legal, perfeito, ele é uma opção. Sim. Com o Jorginho, claro, o Jorginho não vai jogar 10 partidas em 30 dias. Mas nós estamos falando de algo muito específico, que é um Mundial, que tem 4 dias de um jogo para o outro. Um mês ali de competição. Os clubes se prepararam, tudo diferente do que existe aqui. Concentrados o tempo inteiro. Concentrados. Então, é uma Copa do Mundo mesmo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo amassou o time do Chelsea, 3-1 aí, né? Um jogo de virada, aonde o Chelsea acabou o primeiro tempo vencendo, graças a um erro do Wesley aí, juntamente com o Pulgar, e o Pedro Neto abriu o placar. O primeiro tempo terminou 1-0 pro Chelsea, e no segundo tempo brilhou a estrela do treinador Felipe Luiz, juntamente com os jogadores que ele mesmo colocou, né? Abrindo ali o gol de empate, o Bruno Henrique, que aos 62 minutos de partida fez o gol. Bruno Henrique, que entrou no lugar do Arrascaeta, né? E brilhou a estrela do treinador e do jogador que entrou. E o Danilo também, que o Felipe Luiz optou por jogar com o Danilo em vez do Léo Ortiz, também brilhou, graças também a um passe ali, a uma assistência, né, de cabeça num cruzamento, né, numa batida de escanteio. O Bruno Henrique deu assistência de cabeça. O Danilo só completou, né, jogando a bola para dentro do gol. E também, mais uma vez, no finalzinho, brilhou novamente a estrela do treinador. Ele que colocou o Wallace. E no primeiro toque da bola do garoto, o garoto fez mais uma vez um gol, fechando 3-1 para cima do Chelsea, para cima dos ingleses, para cima dos europeus. Os brasileiros que estão amassando aí, provando que se tiver tempo para treinar, se tiver condições, dá sim para bater de frente com qualquer time do mundo. Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa partida do time do Mengão? Lembrando que o Mengão lidera aí o grupo, né, independente dos resultados. O Flamengo é o líder do grupo, o único com 2 vitórias, né, com 6 pontos, seguido pelo Chelsea, que tem 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Essa derrota aí para o time do Flamengo. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, por novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!